Voltei para contar mais uma história do nosso livro The Book of Clayton and Clayton. Como é que é, Clayton? Vai, chama a vinheta. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. A história de hoje é de título Não é a Mamãe. Vamos contando. Na minha infância, por volta dos meus 5 anos, eu tenho lembrança de 3 anos para frente, para cá onde eu estou, na minha idade que estou. A lembrança mais antiga que eu tenho é de 3 anos de idade. O meu pai me levando na praia, eu correndo com medo da onda, o meu pai colocando eu no tanque da moto e me exibindo por aí como se eu fosse um troféu. Eu acho isso bacana demais. Faço isso muito com meus filhos, fiz muito isso, faço muito isso, né? Meu pai me colocava no tanque da moto, saía parando de bar em bar. Tem uma música que fala de bar em bar, né? O meu pai, ele sempre foi boêmio, né? Eu também fui muito boêmio. Só que aquele boêmio que não bebe. Mas também eu fui muito boêmio. Só que o meu pai era boêmio entre muitas coisas. Era o boêmio que bebia mesmo. Então, o meu pai me criou com outra pessoa, né? Segundo relatos da galera das antigas, comprovações, dados, essas coisas todas. A minha mãe me abandonou com 6 a 8 meses. Eu não guardo rancor, mas em nenhuma biografia minha, inclusive nesse livro, jamais eu vou citar o nome dela para que não haja nenhuma situação de vilã ou quiçá de herói, né? Nas minhas biografias, seja esse livro, seja meus vídeos, seja minha vida em si, ela jamais será citada como nome em pessoa, né? Será apresentada. Claro que eu vim de um ventre feminino, né? Claro que eu tive alguém que deu a luz a mim. Então eu tive uma mãe, sim. E ela, como eu disse, ela me abandonou aí por volta de 6 meses, 8 meses. Outro dia eu conto essa história. A história de hoje não é a mamãe. Então eu morei com meu pai e uma mulher, mais uma filha dela, um filho dela e um outro filho dela. Também não vou citar eles não, né? Pra não ficar chato, de repente eles descobrem. Acho muito difícil eles ouvirem depois dessa história, né? Eles não acompanham o canal. Tem um que já faleceu já. E o outro eu tenho uma boa relação. E a garota, a mulher em questão, que era a outra filha dessa mulher que viveu com meu pai, eu não a vejo há mais de 30 anos. Lembro o nome deles todos, sabe? Melhor não citar. Era uma moça e 2 rapazes. E a mamãe, né? Então, eu fui criado com essa mulher junto com meu pai, junto com esses irmãos postiços, o qual eu tive muito afeto e carinho por eles. E tive relação com um deles até bem pouco tempo. Pouco tempo que eu me refiro assim, 5, 6 anos atrás. Que eu sempre tive um contato
e tá guardado por Deus se eu vou ter algum contato com ele, né? Ou até com essa moça que eu não vejo mais, essa mulher que eu não vejo mais de 30 anos também, muito mais de 30 anos. Enfim, e a vida com essas pessoas, o meu pai era muito ausente, porque o meu pai trabalhava muito e aprontava muito também. É bom se dizer, não vou entrar num detalhe da vida pessoal do meu pai, que são muitas coisas para falar, então não vou falar agora, pelo menos hoje não. Ele trabalhou sim, de várias coisas, além de ser o que sempre foi. Quem conhece sabe ao que eu estou me referindo. Ele era ausente e eu vivia nas mãos da mamãe. Aí quando tinha o café da manhã, aí tinha lá presunto, um queijo mussarela. Só que eu não tinha não, sabe? Não tinha. Eu não sabia, não entendia. Pela manhã, o meu café da manhã sempre foi mais pobre do que os demais irmãos, entendeu? A moça e os 2 rapazes. Vamos supor que se tinha um presunto, um queijo, o que seja, a gente na casa da gente tinha até uma barraca, né? Que era bem comum lá atrás existir barraca. Hoje em dia ainda existe, né? Mas antigamente era comum assim, era mais comum se comprar coisa em barraca. Aí na casa da gente tinha barraca. Aí ela fazia para os outros irmãos meus, né? Entre aspas, irmãos. Vai lá, pega aquilo outro. Só que eu nunca ganhava, cara. Eu nunca comi o presunto, eu nunca comi o queijo, eu nunca comi a manteiga, né? Talvez, quem sabe, uma margarina. Mas uma manteiga, não. Aquela manteiga que colocava naquele papel manteiga, né? Se dá o nome, eu acho que até porque se vendia muito nele. É um papel que ele é quase transparente e quando coloca alguma coisa oleosa já dá para ver o outro lado. E ele não serve mais para nada depois daquele uso ali. E na hora do almoço a mesma coisa. Na hora do almoço todo mundo ia comer e eu não tinha o direito de comer à mesa. Eu era o último a comer. E a sobra e algumas coisas não tão sofisticadas. Dá pra chamar comida de sofisticadas? Eu acho que dá, né? Então, de qualidade, né? Qualidade. À noite chegava e acontecia o mesmo. Isso se repetiu durante 6 longos anos. Um pouco mais, né? Vamos arredondar para 6 longos anos. Isso aconteceu. Café mais pobre, almoço pós todo mundo almoçar, a janta da noite, o café da noite que a gente chama aqui em Pernambuco, o café da noite também. Sempre menos, sempre algo, sobras, sempre não tendo o direito de comer a mesma coisa. E eu não sabia, eu era crente em crer que aqueles eram meus irmãos, aquela era a minha mãe, que me criou, tá? Me criou até esse tempo aí, esses 6 anos e pouco aí. Ajudou a criar, junto com os filhos dela. Também não quero mencionar o nome dela, não. Pra não haver, sabe, essa coisa. Porque o intuito aqui não é massacrar ninguém. Já foi falado e eu vou falar sempre. Porque nem sempre todo mundo tá acompanhando todos os vídeos. O intuito aqui não é massacrar ninguém, cara. O intuito aqui é ajudar alguém. Alguém que esteja passando por alguma dificuldade, ou que já passou, ou que acha que está numa dificuldade e na verdade nem é. Vai ouvir, talvez, as minhas histórias e dizer: ah, não estava não passando por dificuldade não, eu achava que estava. Já me disseram isso quando ouviram algumas histórias minhas.
Já me disseram isso, pô, e eu achando que eu tive uma infância, uma adolescência terrível, e agora eu ouvindo tuas histórias, não. Agora eu tô vendo que não. Então, quando foi mais tarde, numa separação, essa mulher me levou junto com os meus irmãos, que não era, na verdade, irmãos, que não era mamãe. Me levou. Se separou do meu pai, houve alguma coisa assim, me levou. Aí foi pior. Agora foi por pouco tempo, sabe? Foi por pouquíssimo tempo, porque como eu não era filho dela e eu não sabia, mas aí por isso depois eu juntei as peças do quebra-cabeça e percebi por que eu passei tanto perrengue. Era eu comia, sabe? Eu tomava café, almoçava, eu jantava, só que eram sobras, era menos alimento, era alimento mais, como diz o bom pernambucano, derrubado. Era comida derrubada, meu irmão. Aí, cara, ela me levou junto com ela, com os irmãos, pra uma casa da família dela. Eu acho que eram os pais dela, não lembro, cara, mas eu tenho vaga lembrança que eram os pais dela. Aí ela fazia assim: Cleito, tá na hora de dormir e tal. Aí forrava umas camisas, cara. Camisa, aquelas roupas. Sabe aquelas roupas que a gente separa pra doar? Antigamente se fazia muito isso, separava muita roupa e doava para o interior. O povo do interior era mais simples, não tinha roupa. Era alguma coisa desse tipo. Minha avó também fazia isso, minha avó materna. Inclusive já levou algumas camisas minhas inesquecíveis, tipo uma camisa do Santa Cruz de 1993 Adidas, uma camisa do México da Copa de 86, uma camisa do Bahia de 88. Não, isso é outra história, eu não quero entrar nessa não, senão eu vou chorar com essas perdas. Ai, meu Deus do céu, vó, até hoje eu teria essas camisas. Então, aí ela forrava umas camisas lá, tal, forrava e eu tinha que dormir no chão, cara. Dormir no chão duro. O que forrar, o chão era de sabe aquele chão que antigamente se chamava chão xadrez, piso xadrez. É um piso lisinho, normalmente vermelho, verde. E ele encerado fica a coisa mais linda do mundo, sabe? Bem lisinho, bem geladinho. Aí colocava as camisas, cara. Eu lembro que tinha umas camisas que era até de botão. Tinha umas camisas que era de botão, machucava, meu. Isso eu com 6 e pouco, 7 ali beirando. Cheguei a completar 7, eu acho, nessa situação aí. Aí, um certo dia, eu não sei o que aconteceu, que meu pai me deixou nessa situação. Eu acho que ele achava que eu era bem tratado. Eu vivia sob ameaça, tá? Eu vivia sob ameaça. Não conta pro seu pai. Se você contar pro seu pai, você vai ver. Aí vai acontecer isso. Isso desde garotinho. Não conta pro seu pai, não. Meu pai soubesse disso, meu Deus do céu. Não ia sobrar nem periquito, papagaio, gato, cachorro, passarinho. Não ia sobrar nada. Só que meu pai não soube. Aí eu lembro que eu mijava na cama, cara. Aí eu acordava todo mijado em cima do... Eu não mijava na cama, né? Porque não tinha cama pra mijar. Mijar na cama é o termo inserido dentro de um contexto que, na verdade, não existe aqui nesse nosso diálogo de hoje. Eu dormia no chão em cima dessas camisas e mijava. Me mijava, cara. Ai, se serve pra desculpa pra mim, era o chão frio. Mas não. Depois que eu dormi na cama, eu mijava na cama também. Isso já na casa da minha avó. E ainda escondia o crime. Tentava esconder várias vezes. Fedor incrível, não dava nem pra esconder. Mas enfim. Moral da história, gente, isso aconteceu com muita gente, eu acredito. Coisas parecidas, assim, de ser maltratado, destratado. Porque na verdade não tem um sangue que corre em suas veias, né? Não era a mamãe. Não era meus irmãos. Apesar de ambos, os dois rapazes, terem sido muito legais comigo. A irmã que eu tinha, que não era minha irmã também, né? Neutra, não lembro nada dela ter feito nada animal pra mim. Os dois caras também super massa. Mas a mamãe que me criou,
que não era a mamãe, porque a de fato não quis assumir esse compromisso. Eu peço a Deus que ilumine muito a vida dela, né? Que ela possa viver muitos anos e ser muito feliz. Mas na minha biografia ela tá exclusa. Ela não pode. Eu tenho que citar, né? Se a história tiver falar que eu vim de alguém, que eu saí da barriga de alguém, eu tenho que citar. Só não vou entrar em detalhe nunca. Não merece estar na minha biografia, não. Minha biografia nem é essas coisas todas pra ninguém fazer questão. Não precisa fazer questão. Mas não vai estar, não. Pessoas assim, sabe? Outras pessoas assim que fizeram mal a mim também não vão estar na minha biografia nunca, em ocasião nenhuma. A não ser que eu citar da forma que eu citei, assim, bem raso, como de fato são essas pessoas, rasos. Mas é essa moral da história, é que sempre, cara, que isso te acontecer, não se deprima. Não queira que as pessoas sejam o que vocês seriam no lugar delas. Nunca queira, poxa, se fosse eu não teria feito isso, eu teria feito melhor. Não, cara, você não pode obrigar que a pessoa seja massa como você. Você não pode obrigar que a pessoa seja coerente como você. Você não pode obrigar que as pessoas te considerem da forma que vocês os considerariam. Vocês têm que aceitar algumas coisas. O que não dá para aceitar, fazer o máximo de se afastar de pessoas tóxicas, né? E insensíveis e cruéis e maliciosas, e invejosas e más. A moral da história é essa. Procure sempre as pessoas melhores. Na situação que eu me encontrava como criança, não tinha o que fazer. Mas adolescente, pré-adulto, adulto, coroa, como eu tô agora, idoso, dá para muito idoso não, né? Quando você já fica muito dependente também, aí você volta a ser criança. Mas o quanto e quando você puder, afaste-se das pessoas do mal. É isso. Valeu? Eu disse que nem toda história aqui será triste. Essa parece triste, né? Mas eu dei muitas gargalhadas aqui contando ela, para vocês verem que nunca, jamais, o The Book of Clayton Clayton vai ser assunto de vitimização, de coitadismo. Não é isso. Tirem pelas minhas gargalhadas. É superação.